Questão 161, Enem 2021, caderno amarelo. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura direita representa o gráfico da posição P em centímetros da massa M em função do tempo T em segundos em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de T, que é a posição no tempo, é mais ou menos A cosseno de ômega t, ou posição no tempo é mais ou menos A seno de ômega t, ok? Em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência que se relaciona com o período t, t grande, pela fórmula ômega igual a 2π dividido por t. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. A expressão algébrica que representa as posições P de T da massa M ao longo do tempo no gráfico é... Aí tem valores, por exemplo, menos um número, 3, menos 3, 6, menos 6, cosseno, seno, e aí tem um número do lado T, e esse número sempre é 2. Beleza. Lembrando, olha só, olhando a fórmula lá, ele falou que o P ele é igual ao quê? Ele é um número A, que tem um mais ou menos do lado, vezes aqui ou é cosseno ou aqui é seno, aí entre parênteses ômega t, ele falou. E aí ele ensinou como calcular o ômega e falou, explicou o que é o A. O A é a amplitude de deslocamento máximo, certo? O que seria amplitude de deslocamento máximo? O deslocamento é a diferença dessa posição de equilíbrio para onde vai estar a bolinha, né? A bolinha vai fazendo assim, ó. O que seria o deslocamento máximo? O ponto no qual ela está mais longe desse ponto, dessa posição de equilíbrio. Essa é a máxima amplitude do movimento, né? No gráfico, onde a gente tem esses lugares? Aqui, ó, aqui é onde ela está mais distante, né? Aqui, aqui, aqui. Vocês veem que esse ponto, ele é sempre o mesmo aqui, ó, ele é 3. Ou seja, 3 para cima ou 3 para baixo, que seria menos 3, né? Então, você já tem uma informação importante. A amplitude máxima é 3 ou menos 3. Então, esse valor aqui, ó, da frente, ou ele é 3 ou ele é menos 3, certo? Então, esse 6 aqui a gente já cancela. Segunda coisa que a gente tem que descobrir. Ele falou que ômega é 2π dividido por t. Todas as alternativas estão com ômega igual a 2, então a gente tem que tentar descobrir qual que seria esse período aqui, talvez pela fórmula. Vamos tentar fazer alguma coisa assim, vamos ver. Ômega é igual a 2π dividido por t, que é o período. Ômega na fórmula que ele deu sempre é 2, né? 2 é igual a 2π dividido por t. Aí a gente começa a fazer as contas. Eu vou multiplicar ambos os lados por t e vou dividir por π. Por que você vai fazer isso? Não, eu não vou dividir por π, não faz sentido. Eu vou dividir ambos os lados por 2. Por quê? Porque eu quero isolar esse p na parte de cima. Eu não quero esse t na parte de baixo. Eu quero descobrir o valor dele. Então, eu vou dividir tudo por 2 para eliminar esse 2 daqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou cancelando esse t com esse, cancelando esse 2 com esse, cancelando esse 2 com esse. Então, o nosso p ele é igual a π, certo? O nosso período é igual a π aqui, no nosso gráfico. Tá, parece que é isso, porque ó, o que é o período? O período é o tempo no qual, numa oscilação constante, né, a nossa massa sai da posição de equilíbrio e retorna para ela. No nosso caso aqui desse sistema, a gente saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto de altura. Então, por exemplo, a gente estava nessa altura. Quando a gente vai voltar de novo para essa altura, a bolinha vai descer, depois ela vai subir, aí ela vai, nesse ponto ela vai estar na mesma altura. Qual é a distância entre esses dois pontos?
Se você calcular, você vai ver que ela é π, que é o período do nosso gráfico. Aqui, ó, 3π sobre 2 menos π sobre 2 dá 2π sobre 2, que é π. Então, esse é o nosso período. Beleza. De acordo com o gráfico, qual seria a expressão algébrica que representa as posições P de T da massa? Agora o que a gente precisa saber é se esse sinal vai ser positivo, negativo, e se aqui vai ser cosseno ou seno, certo? O que eu gosto de fazer para resolver exercícios desse tipo é o seguinte. Opa. É o seguinte. Primeiro eu tento descobrir como que é o gráfico do seno e do cosseno, começando no zero. Para isso, eu tento desenhar o círculo trigonométrico. Aqui está um pouquinho torto, mas vocês vão entender. Aqui está o eixo dos cossenos, aqui dos senos. E aqui eu vou fazer uma varredura com ângulo. Eu vou pegar uma retinha aqui, ó, e eu vou fazer uma varredura nessa direção. Tá? Eu vou puxar, ó. Tá vendo que eu estou aumentando o ângulo? E eu quero ver quanto vai ser o valor do seno e do cosseno desse ângulo enquanto eu estou variando essa retinha. Estou aumentando esse ângulo. Certo? Eu vou aumentar ela meio que constante no tempo. Olha só. O valor do cosseno é sempre a projeção dessa retinha aqui nesse eixo, que é o eixo do cosseno, tá? Isso aqui é o círculo trigonométrico. Então, perceba uma coisa, quando o nosso ângulo é zero, ou seja, quando a nossa retinha está aqui, o cosseno ele é 1. Então, o nosso cosseno ele começa com 1, aí conforme essa retinha vai subindo, o valor vai diminuindo, 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 diminuindo. Quando o nosso ângulo é 90 graus, 90 graus equivalente a π sobre 4, a π sobre 4, né? Que é 2π é o círculo completo. Beleza. Quando é π sobre 4, a nossa retinha vai estar aqui. E o cosseno vai ser zero, porque a projeção dessa reta aqui, ó, né, nesse eixo aqui deitado, vale zero. Aí, de repente, ó, o cosseno vai começar a ter valores negativos, ó, porque a projeção dele está aqui para o lado esquerdo, na reta. Ele vai começar a ter valores negativos, negativos, até que ele vai atingir menos 1, certo? Olha só, se a gente pegar essa curva aqui, vocês percebem que ela começa defasada, digamos assim, em relação a essa aqui? Então, ela parece não ser uma curva talvez ideal para a gente começar o nosso estudo. Mas se a gente multiplicar ela por um valor negativo, por exemplo, ao invés de começar com o valor 1, a gente começar com menos 1, a nossa curva vai ser assim, ó, certo? Que a gente vai inverter ela. Pensa assim, a gente tem a curva aqui. Vamos multiplicá-la por menos 1. O valor que estava aqui vai ficar aqui. E assim por diante, certo? Então a curva vai ter o mesmo comportamento e vir para cima. No zero, 0 vezes menos 1 é zero. E quando a gente multiplicar menos 1 por menos 1, o comportamento vai continuar invertido. Então a gente vai ter essa curva. Agora vamos olhar lá em cima. Essa curva é bem parecida com o que a gente tem aqui no começo, ó. Então, a gente pode falar que essa curva aqui que está aqui em cima, ela vai ser, por exemplo, ela seria, se começasse assim, 3 vezes cosseno de 2t, certo? 2tzinho de tempo. Só que como ela está começando ali embaixo, ela tem que ser no formato menos 3 vezes cosseno de 2t. Porque aí, ó, vocês percebem que ela vai começar certinho lá embaixo e com o valor menos 3. Então, a alternativa correta é a B aqui. É menos 3, opa, desculpa. É menos 3 cosseno de 2t. É a alternativa A. Menos 3 vezes cosseno de 2t.